Oi, e se a chave para a mudança não estivesse em entender mais, mas sim em sentir mais? Nos próximos minutos, a gente vai explorar como o nosso próprio corpo tem uma capacidade natural de se reorganizar, de encontrar o seu próprio eixo. Vamos começar? Pois é, a gente parte daqui dessa ideia que é, nossa, quase radical, de tão simples, né? É um convite para a gente pousar num único lugar onde a mudança de verdade pode acontecer, aqui e agora, dentro do corpo. É um convite para a gente soltar as histórias e simplesmente estar. Então, o nosso ponto de partida não é uma ideia, não é um conceito, é uma sensação. A gente vai ver agora como o simples ato de estar presente pode disparar uma sequência de mudanças no corpo, um processo de reorganização que se baseia na redescoberta da segurança. O primeiro passo acontece em silêncio. Sabe quando a nossa atenção se volta para o agora, a amígdala, aquela nossa sentinela interna que está sempre de olho procurando o perigo, ela percebe que não tem uma ameaça real neste exato momento. E aí, ela começa a se acalmar. E olha que interessante como essa calma vai se espalhando pelo corpo. Com a amígdala mais tranquila, um novo sinal viaja até o coração. E ele responde. Aquele ritmo que talvez estivesse acelerado, né, pela correria do dia a dia, começa a encontrar uma pulsação mais coerente, mais estável. E é aqui que a mágica acontece, sabe? É um ciclo de feedback muito poderoso. O coração, agora mais calmo, manda uma mensagem de volta para o cérebro. Isso não é um pensamento, gente, é pura biologia. A mensagem é clara e é sentida. A gente está seguro. Então a gente chega num ponto fundamental aqui. Segurança não é uma coisa que a gente pensa, é uma coisa que a gente sente no corpo. É o estado em que nosso corpo fica quando ele finalmente pode sair daquele modo de sobrevivência. E é a partir desse solo fértil que a clareza, a criatividade e a conexão podem enfim florescer. Ok, agora vamos olhar para uma experiência que, nossa, é muito comum para todo mundo. E o ponto-chave aqui é olhar para isso sem julgamento nenhum. Sabe, sentir ansiedade ou aquela apatia, isso não é um defeito. Na verdade, são respostas super inteligentes no nosso sistema nervoso para se adaptar. Basicamente, a gente está falando de dois modos de sobrevivência. De um lado tem a hiperativação. Sabe como é? O corpo está a mil, a mente não para, sempre vivendo lá no futuro, antecipando ameaças. E do outro lado, a hipoativação. É quando o sistema meio que se fecha, se desliga para poupar energia, sabe? E a vida parece que perde a cor. Os dois são estratégias. Nenhum dos dois é um erro. E essa ideia aqui reforça exatamente isso. Não é uma fraqueza de caráter, entende? É uma adaptação neurobiológica mesmo. O nosso sistema aprendeu a agir assim, porque em algum momento da vida isso foi fundamental para a gente conseguir sobreviver. Tá, então, depois de acolher tudo isso, como é que a gente navega por esse mundo interno? Vamos dar uma olhada num mapa. E esse mapa, olha só, ele propõe uma virada de chave fundamental. A nossa experiência não começa na nossa cabeça, ela começa no corpo. O fluxo é da percepção para depois, só depois, a interpretação. Então esse é o fluxo. Tudo começa de um jeito bem sutil. Antes de qualquer coisa, o nosso sistema todo, o que a gente chama de campo, ele capta informações do ambiente. Aí o corpo traduz essa vibração numa sensação física, sabe? Um aperto no peito, um relaxamento nos ombros. E só então, só depois disso, é que a mente entra para dar um nome. Ah, isso é medo, isso é alívio. E aí ela cria uma história em cima. A ordem é essa. A gente sente primeiro para depois pensar. E lá dentro do cérebro, a gente tem dois atores principais nessa peça. A amígdala, que é tipo a nossa sentinela, né, sempre de prontidão para soar o alarme. E o córtex pré-frontal, que é o nosso maestro. É ele que traz clareza, que regula, que permite a gente escolher. E a grande chave para que o maestro possa assumir o comando da orquestra é uma só: a sensação de segurança no corpo. Sem essa sensação, a sentinela vai estar sempre no controle, reagindo a tudo como se fosse uma grande ameaça. E o nome que a gente dá para esse alinhamento todo é coerência. Mas olha, não pense nisso como uma meta distante, algo a ser conquistado. É o nosso estado natural. É o que simplesmente acontece quando aquele ruído do modo de sobrevivência abaixa o volume. E aí a nossa percepção, a nossa sensação e o nosso pensamento, eles simplesmente fluem juntos, em harmonia. E agora a gente chega na parte talvez mais poderosa de toda essa conversa. Mudar não é só um desejo, sabe? É uma possibilidade biológica. O nosso sistema nervoso não foi feito para ficar preso em padrões. Ele foi feito para aprender, para se reorganizar o tempo todo.
E o nome científico para isso é neuroplasticidade. Isso quer dizer que aqueles caminhos no cérebro que formam os nossos padrões, eles não são uma sentença para a vida toda. O cérebro é sim maleável. Ele pode criar novas conexões, novas memórias, a partir de novas experiências. Principalmente, olha só, a partir de experiências de segurança que são sentidas no corpo. Tá, e na prática, o que essa capacidade permite pra gente? Bom, permite criar aquele espacinho precioso entre o estímulo e a nossa resposta. Permite que o corpo finalmente registre que aquele perigo lá do passado já acabou. Basicamente, permite que o nosso maestro interno finalmente assuma a regência, sabe? Saindo daquele piloto automático da sobrevivência e assumindo o comando consciente da nossa própria experiência. Olha, essa frase resume tudo de uma forma brilhante. A verdadeira autonomia, sabe? A nossa soberania pessoal, ela não vem de tentar controlar o mundo lá fora. Ela vem da nossa capacidade de aprender a navegar e a regular o nosso mundo aqui dentro. É a gente poder escolher a nossa resposta, em vez de ser só refém da reação automática. Bom, e pra gente ir fechando, vamos voltar exatamente pro ponto de onde a gente começou. Depois de olhar para esse mapa todo, de entender tudo isso, o convite final é sempre o mesmo: voltar para a experiência sentida, voltar para a sabedoria que já existe no nosso corpo. E aqui tá o pulo do gato. A coerência já tá aí. Ela não é um prêmio que a gente ganha no final de uma batalha. É o que simplesmente aparece quando a gente solta aquela necessidade de controlar tudo, de entender tudo, e só se permite de verdade sentir o que está presente, aqui e agora. E a gente termina então com essa pergunta, que não é para ser respondida com a cabeça, sabe? É para ser sentida no corpo. E se a vida não for sobre controlar a experiência, mas sim sobre começar a sentir a experiência? E se o verdadeiro trabalho não for uma luta contra quem a gente é, mas simplesmente dar espaço para o nosso próprio sistema se reorganizar?